Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mickey na área para trazer mais um vídeo para o canal e vamos dar continuidade à resenha do Mickey aí, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos domingo. Teremos 6 jogos aí animando nosso domingão, jogos bons, jogos decisivos aí para que vai agitar aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar aí desses jogos que vão animar aí nosso domingão, começando com Curitiba e Juventude, Corinthians enfrentando o Flamengo, Fortaleza versus Palmeiras, Atlético Mineiro contra São Paulo, Santos e Atlético Goianiense e Cuiabá enfrentando o Botafogo. 6 joguinhos aí para animar nosso domingão. Mano, jogos bons, hein? Ainda bem que vai dividir um pouquinho os horários aí. Esses 6 da tarde aí, só jogo bons. Os 3 paulistas vão jogar 6 da tarde. Bom, enfim, já fiz minhas análises, estou com as dicas aqui, mas vou falar para vocês logo após a vinheta. Solta a vinheta. Vamos começar então com Curitiba e Juventude, jogo 11 da manhã, hein? Acordou, tomou um café e partiu TV assistir Curitiba e Juventude. Não sei, mas enfim, Curitiba e Juventude. Curitiba na 12ª colocação com 18 pontos. 18 pontos, olha a turma dos 18 aí. Vai enfrentar um Juventude que está na vice-lanterna com 11 pontos. Curitiba ganhou do Fortaleza na última rodada. O Juventude perdeu para o Atlético Mineiro. Bom, o Curitiba ele começou muito bem o campeonato, principalmente jogando em casa. Tava a milhão jogando em casa, conseguindo vitória de virada e tal, até que perdeu, até que empatou com o São Paulo, depois perdeu o Palmeiras, depois perdeu o Clássico e depois se empatou, enfim. Difícil a vida do Curitiba, que na última rodada conseguiu voltar a vencer em casa o Fortaleza, eu até dei essa dica de aposta aqui. Curitiba ganhou do Fortaleza, vai enfrentar uma Juventude fraco, Juventude sem brio para jogar, na vice-lanterna, que não apresenta dificuldade nenhuma para os times, só para o São Paulo, que conseguiu empatar em casa contra o Juventude, enfim. O São Paulo me irrita, gente do céu. Enfim, para esse confronto aqui eu tô analisando tanto Curitiba e Juventude como jogou nas últimas rodadas, tá? Sem pegar posição na tabela. Nas últimas rodadas, Curitiba continua jogando melhor em casa. Voltou a jogar bem contra o Fortaleza, criando algumas oportunidades e creio Curitiba vai tentar aproveitar essa fase do Juventude aí. Tem que aproveitar essa fase do Juventude para pontuar em casa, ainda se distanciar da zona, tentar ir para a turma de cima da tabela. Então, sem falar muito aqui, sem prolongar demais as palavras, minha dica de aposta é vitória do Curitiba. Tá pagando o dobro, a gente tem que aproveitar quando tá pagando o dobro, principalmente um Curitiba contra o vice-lanterna. Não que o Curitiba tenha um time, nossa, meu Deus, olha que time massa tem o Curitiba, mas tem que aproveitar. Vitória do Curitiba, 2 na Betano. Próximo jogo, às 4 horas da tarde, Corinthians e Flamengo. Clássico das maiores torcidas do Brasil. O Corinthians está na 4ª colocação com 26 pontos e o Flamengo na 8ª com 21. 5 pontos separam isso daí. Chance do Palmeiras diminuir essa diferença para 2 pontos. Flamengo que deu uma embalada. O Corinthians perdeu pro Flu na última rodada e o Flamengo ganhou do Santos, fora de casa. Os dois times vêm de classificação da Libertadores e vão se enfrentar na próxima fase. Então vai ser uma prévia aí do que teremos mês que vem na Libertadores. E os dois times vão jogar no meio de semana que vem pela Copa do Brasil. O Corinthians praticamente classificado depois de vencer o Santos por 4-0 e o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro. Bom jogo na Copa do Brasil, por sinal. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro de 2-1, nada que possa ser revertido jogando em casa com o Maracanã lotado. Viu aí o que aconteceu com o Tolima, 7-1, depois contra o Santos fora de casa. Enfim, o Flamengo tem que aproveitar essa fase que tá vivendo, de voltar a vencer, né? Pedro Matador, Gabigol fazendo gol, Arrascaeta jogando muito, enfim, para conseguir mais uma vitória fora de casa. Ganhou do Santos e agora ganhando do Corinthians. Não lembro a última vez que o Corinthians ganhou do Flamengo, mas o Corinthians tem muitos desfalques, muita gente no departamento médico. Poderia ir com o time titular, porque já está praticamente classificado na Copa do Brasil, mas muita gente lesionado.
Mas vou aproveitar isso, né? Não que, mesmo se tivesse time completo, eu sou muito mais Flamengo, mas eu vou fazer uma proteção aqui. Não vou apostar, cravar a vitória do Flamengo, mas eu vou apostar nos gols, tá? Então eu vou fazer aquela aposta que eu amo fazer, que é o ambas marcam o over 2,5. 1-1 a gente ganha, como eu sempre explico. Saiu 3 gols na partida, a gente ganha também. Tá saindo a 1,75 lá na Betano. Vídeos, jogos de hoje eu só vou fazer na Betano, tá? As odds as cotações estavam melhores lá na Betano, então nenhuma compensou fazer na Bet365, então eu só vou fazer na Betano as dicas que eu tô dando aqui, tá? Se você usar outra casa de aposta, pegue nada, fica quase ali, tá? Mas aqui na Betano a cotação tava melhor. Próximo jogo, 6 horas da tarde, teremos 3 jogos. Primeiro deles, Fortaleza enfrentando o Palmeiras. Fortaleza na última colocação vai enfrentar Palmeiras, que está na primeiro colocado contra o último colocado se enfrentando. A gente fala assim, tipo, tem que dar a lógica, né? Mas o futebol não é lógico, o futebol não tem essa. O Fortaleza e o Palmeiras perderam na última rodada. Fortaleza perdeu para o Curitiba jogando fora e o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense jogando em casa. Fortaleza foi eliminado da Libertadores. Ainda tem a Copa do Brasil ainda para jogar no meio de semana que vem. Mais uma competição que o Fortaleza está, né? Ainda tem a Copa do Brasil ainda para ter um gostinho aí. Vai enfrentar o Ceará, clássico. Podemos ter um Fortaleza aí. Ia falar que podemos ter um Fortaleza com time misto, mas a posição que o Fortaleza está é preocupante, tá? Depois para recuperar no campeonato e sair da zona vai ser difícil, igual o Grêmio ano passado. Então é preocupante a situação do Fortaleza. Então podemos ter aí um Fortaleza completo contra o Palmeiras. E um Palmeiras meio modificado, meio misto, né? Tá dando suas intenções para o Brasileirão, que é o único título que o Abel ainda não conquistou. Tem decisão no meio de semana contra o São Paulo na Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo. Nada que possa ser revertido também. O Palmeiras conseguiu reverter um resultado de 3-1, né? E venceu depois de 4-0 o São Paulo. E quem dirá 1-0, né? Então a torcida deve estar despreocupada com essa derrota, com esse resultado que o Palmeiras tem que buscar. Para esse jogo, assim, o Palmeiras é Palmeiras, tá passando um carro em cima de todo mundo, não tá nem aí para ninguém. E vai ser assim contra o Fortaleza de novo, eu acho. É o que eu previ aqui, é o que eu analisei, é o que eu vou fazer. Minha dica de aposta é vitória do Palmeiras. Não vi outro mercado que compensasse, talvez o de gols, mas enfim, como o Fortaleza vem jogando, eu não sei se eu confio muito que vai sair 3 gols na partida. Mas achei melhor cravar a vitória do Palmeiras, foi a melhor situação que eu vi. Então essa dica de aposta que eu dou é o que eu vou fazer, o que eu já fiz aqui. Vitória do Palmeiras a 2,02, aproveitei que tá pagando o dobro. Talvez essa cotação possa diminuir um pouquinho nos próximos dias, mas vitória do Palmeiras a 2,02 na Betano, beleza? Próximo jogo, Atlético Mineiro enfrentando São Paulo. Atlético Mineiro conseguiu a classificação aí na Libertadores no meio de semana e o São Paulo na Sul-Americana. Depois de vencer por 4-0. O São Paulo, ó, irreconhecível, tá ganhando tudo. Ganhou de goleada. Outra surpresa, né, para todo torcedor. Atlético Mineiro ganhou do Juventude na última rodada e o São Paulo ganhou do Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro está na 3ª colocação com 27 pontos, São Paulo na 7ª com 22. Bom, São Paulo pode diminuir essa diferença aí para 2 pontos, né? Difícil jogar contra o Atlético lá, o Atlético tem decisão na Copa do Brasil. Os dois times têm decisão na Copa do Brasil no meio de semana que vem, então pode ter aí times mistos. Tanto dos dois, né? O São Paulo tá com uma sequência muito grande aí de jogos. O Rogério Ceni, muita gente no departamento já falou aí que tá difícil escalar. O Atlético Mineiro tem um elenco bom, é o favorito jogando em casa, mas eu não vou apostar contra o São Paulo. Não gosto de fazer aposta nos jogos do São Paulo, mas a dica que eu dou aqui é buscando gols. São Paulo tem feito gols dentro e fora de casa, tem buscando gol, tem jogado buscando os gols. E o Atlético Mineiro jogando em casa, ele vai pra cima, ele martela até sair um gol, vacila um pouco lá atrás, mas o São Paulo também vacila. O São Paulo no último jogo ganhou de 2-1, então o São Paulo cede muitos gols também. Então eu vou fazer o ambas marcam over 2,5, tá?
parece que tá no automático essas apostas, mas não, é o que o campeonato tá muito disputado, então não tem muito o que fazer. É o que eu prevejo assim de cada equipe, como eles estão jogando, né, como eles vêm jogando. Então foi o melhor cenário que eu vi para esse jogo. Ambas marcam o over 2,5 a 1,65 na Betano, beleza? Próximo jogo, Santos enfrentando o Atlético Goianiense. O Santos está na 10ª colocação com 19 pontos e o Atlético Goianiense na 16ª com 17 pontos. O Santos perdeu para o Flamengo na última rodada e o Atlético Goianiense perdeu para o São Paulo. Dois times que vêm de derrota aí. O Santos foi eliminado na Sul-Americana e o Atlético Goianiense passou na Sul-Americana nos pênaltis. Histórico aí para o Atlético Goianiense. Gostei de ver, vai enfrentar agora o Nacional do Uruguai. Primeira competição internacional do Atlético Goianiense, já bocanha aí, quartas de final. O Santos vacilou, tá uma pressão da torcida lá. O torcedor já perdeu a razão, quebrando tudo na Vila Belmiro. Coisa que eu não concordo, né? Tem que xingar os caras, fazer o papel de torcedor, mas lá na arquibancada, depois que começa a depedrar o seu estádio, o patrimônio do clube, só o Santos tem mais a perder ainda, né? Mais pressão, o que tá ruim só piora. Por isso, eu vou fazer uma aposta no Atlético Goianiense, vem jogando bem, vem indo pra cima. Vou fazer uma aposta a favor do Atlético Goianiense, aproveitando essa situação, essa má fase que o Santos está vivendo, tá? O Atlético Goianiense, dupla chance. O empate ou a vitória do Atlético Goianiense dá nós. Tá saindo a 1,83 lá na Betano, beleza? Empate ou vitória do Atlético Goianiense, a gente leva essa aposta. E para encerrar, domingão de apostas, 7 horas da noite, teremos Cuiabá enfrentando o Botafogo. O Cuiabá na 18ª colocação na zona de rebaixamento, com 16 pontos. Muito perto de sair dessa turma que está com 18 pontos, né? Vai enfrentar o Botafogo, que está na 9ª colocação com 21 pontos. O Botafogo, que estava na zona de rebaixamento, engatou aí 2 vitórias, já foi lá para cima. Ganhou na rodada passada, ganhou do Bragantino fora de casa na rodada passada e o Cuiabá ganhou do Avaí. Bom, o Cuiabá não tem jogado muito bem, não tem feito bons jogos, principalmente, né? Nem jogando em casa, nem jogando fora. O Cuiabá tá deixando a desejar. Eu que falava que o Cuiabá era um time chato, não tá conseguindo jogar o que vinha jogando no ano passado, né, e tal. Vai enfrentar um Botafogo, tá vivendo altos e baixos, né? Agora parece que deu uma estabilizada ali, né? Buscando meio de tabela para cima, coisas melhores no campeonato. Vamos ver aí até quando. Mas para esse jogo eu vejo o Botafogo melhor, um Botafogo mais empolgado, né, para buscar essa vitória. Por isso eu vou também fazer uma aposta, mas com proteção no empate. Eu vou apostar no Botafogo, dupla chance. Tá saindo 1,60 lá na Betano, tá? O Botafogo com investimento, fez contratação, tem jogado bem, aproveitando aí esse Cuiabá que tem vacilado, principalmente jogando em casa. Bom, acho que eu já falei tudo. Teremos um jogo só amanhã, não vou falar desse jogo. Uma boa rodada, olha, bons jogos. E é isso, eu vou encerrando por aqui. Obrigado a vocês que assistiram até aqui esse vídeo, essas dicas. Deixem aí nos comentários o que vocês fizeram, o que vocês acham que é o melhor cenário nas apostas aí para essa rodada, qual jogo é melhor, o que vocês fizeram, se ganharam dinheiro, se perderam dinheiro, enfim. Obrigado a todos que assistiram até aqui, estou cansadinho, falei muito, ó, garganta tá até seca. E até o próximo vídeo, amanhã eu volto com Hoje é Dia de Madruguinha, terça-feira eu posto, né, o Dia de Madruguinha, amanhã eu vou gravar, enfim, ativa o sininho aí para não perder nenhuma novidade, beleza? Obrigado a todos, tenham um ótimo domingo. E até o próximo vídeo. Abraço.